se a lua aparece no meu sertão e as estrelas no céu me dão conta que nada é mais belo que esse mistério que envolve o perfume de todas as flores, e as damas da noite vão inebriando os meus sentidos, e eu me acho num sorriso, agradeço. Inebriando os meus sentidos, e eu me acho num sorriso, agradeço. Tudo é maravilhoso, tudo é grandioso, tudo é majestoso no meu sertão. A mudada houve, né? Hoje eu acho tudo moderno, assim, hoje tem tudo, né? Tudo moderno. A modernidade é o mundo em dívida. O homem que embarcou nos tempos modernos diluiu o tempo e o espaço, e hoje conhece o mundo sob a forma de uma colagem, às vezes livre, às vezes radical, às vezes contraditória. Eu penso que o conceito de modernidade está diretamente ligado com o uso de tecnologias, e eu penso que é uma característica inerente dos jovens, porque nós jovens usamos internet o tempo todo e WhatsApp, e eu penso que eu vivo numa geração Instagram. A pessoa pode perder a essência dela por causa da tecnologia, justamente por causa da globalização e tudo esse fluxo enorme de informação, e a pessoa acaba perdendo até quem ela é. A modernidade é uma sucessão de impulsos que nos lançam numa corrida sem fim. E nela está a nossa liberdade de construir o nosso eu, a história na qual somos principais. Antes, a identidade estava encaixada em certezas que lhe davam sentido. Na modernidade, entretanto, tudo se questiona. Minha identidade, ela parte das minhas relações com o outro. Eu não sou eu sozinha, eu dependo do outro para existir. A identidade ela tem algumas dimensões, que tem duas formas distintas de olhar a identidade. Uma é pela mesmidade, aquilo que é igual. Mas identidades pessoais, as identidades sociais, coletivas, nacionais, elas não são marcadas pela mesmidade, mas pela outridade. Porque a identidade ela é construída para marcar a diferença da gente com relação ao outro. Toda identidade ela se ancora em um local. É nesse local que eu pertenço, é nesse local que eu sou diferente do outro. Mesmo que eu saia, é aqui que eu nasço, me faço diferente. A identidade é uma coisa, um território, uma linguagem, uma forma de o homem contar a si mesmo e de encontrar seu rosto nas coisas fragmentadas? É pela identidade que se abrem janelas para a natureza da existência, para a experiência mais forte de si próprio. Pela identidade, procura-se uma segurança, e, no entanto, somos confundidos e despistados, porque a identidade não é dada. A identidade não se acha ou se sorteia. Identidade se semeia, se arranca, se constrói e se conquista. Se pensarmos culturalmente nos processos tecnológicos, na medida em que as pessoas, os grupos sociais, eles se organizam e também desenvolvem nas suas práticas culturais espaços de saberes, né? Desenvolvem também técnicas importantes para a sua sobrevivência. A partir dos saberes próprios de uma comunidade, eles também se colocam como tecnologias e são importantes para a vivência e para a experiência, né, de uma comunidade. Dentro desta modernidade, pela primeira vez, exercemos o poder de produzir, distribuir e trocar informações tão rapidamente quanto um pensamento. Andamos pelas ruas velozes, pós-modernos e pós-humanos, com a máquina na mão, a máquina no olhar. O tempo das identidades se acelera e se confunde ainda mais. Então, se a gente falasse, bom, o que é tecnologia?
é algo que é utilizado para automatizar, para facilitar, um instrumento para realizar uma determinada tarefa. A tecnologia influencia a minha vida completamente. Você acorda com o celular despertando, e aí você já vai tomar café, você tem uma cafeteira, você tem uma torradeira, facilitando, né? Fica mais rápido. Aí você vai para a faculdade, do meio de transporte, mais rápido. Então, tudo é por meio de tecnologias, dessa construção humana para facilitar a vida. A modernidade agora eu entendi, sabe? Hoje já está muito moderno, tem o celular, já tem o computador, o videocassete já ficou para trás, né? Esse já ficou para trás, né? Agora é DVD. Como DVD. A gente pode perceber que a tecnologia ela impactou em todas as áreas, seja na área da saúde, da economia, nas artes, na política, em todos os aspectos. Se a gente observar aí num período de 20 anos atrás, nós não tínhamos os hábitos que a gente tem hoje, de ter acesso instantâneo à informação. E hoje, a todo instante, a gente está conectado. A gente então vive um período da nossa história que nós somos 20 radiados de informação. Muitas coisas nesse mundo aí que eu, principalmente eu que não tenho leitura, eu não estou sabendo hoje. Só vou por saber dos outros, né? É fascinante e espantoso como a industrialização deslocou a vida das pessoas com a sua revolução tecnológica. Mas qual o seu resultado na forma como o homem se vê? A máquina criou o mundo mais produtivo no qual o homem jamais viveu. Mas as invenções não surgem de atos individuais, tampouco do acaso. Nasce de problemas concretos. A máquina estacionada é ingênua. O destino de uma máquina é aquele que damos a ela. A máquina tornou-se o espelho da modernidade. O processo identitário, a influência da tecnologia na construção da identidade, principalmente identidade regional, nós temos, assim como tudo, nós temos o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que nós temos, com a tecnologia, acesso a informações que talvez nós não teríamos. Agora, sob o ponto de vista negativo, essa desconstrução da identidade, isso é muito sério, porque a internet, por ela ser uma zona globalizada, então as pessoas acabam se tornando um stream de um conteúdo único. Olha, antigamente a televisão era até uma coisa saudável, mas hoje eu não considero a televisão saudável. Hoje a televisão te ensina só o que não presta, só o que não presta. Quantas identidades perdidas e encontradas tem o homem de Minas Gerais? Do norte de Minas, da Minas sertaneja, quente, pastoril, um tanto baiana em trechos, a Minas nordestina, na intratabilidade das caatingas. Para que lugar os caminhos da globalização levaram os tropeiros e os catrumanos? Somos um povo sincrético, transformado no tempo, sobreviventes de uma síntese inacabada e de horizontes incertos. O norte mineiro, ele sempre teve consciência da sua diferença. São 36 tentativas de separação de Minas Gerais ao longo da história. A primeira identidade nossa é de baiano, né? Portugal, ele tinha uma perspectiva de denominação dos espaços das colônias que ele foi anexando, que era o litoral e o sertão. A colonização se localiza no litoral e o sertão é considerado um lugar inóspito, um lugar vazio, um lugar selvagem. Se você pega, por exemplo, Saint-Hilaire, chega uma hora que ele fala assim, quando ele está em cima da Serra do Espinhaço, ele fala, eu agora avisto o deserto, estou adentrando o país sertão. Não há como, no Brasil, a gente falar do Brasil sem falar do sertão. Faz parte da geografia pátria o sertão. Mais do que da geografia pátria, o sertão é o lugar mítico onde que o Brasil se faz.
E o sertanejo é esse sujeito. Então, sertão e sertanejo, hoje, eles são virtualidades. Eles não são reais. Porque a tecnologia vem para facilitar muitas das tarefas que a gente faria de forma manual. Né? E isso acaba alterando os nossos hábitos cotidianos e principalmente as nossas relações, justamente pelo fato de a internet proporcionar esse acesso a todas as pessoas. Ela acaba derrubando essas barreiras e, em consequência, derruba também identidades, culturas, regionalismos. Né? Esse fenômeno de desconstrução ele precisa ter um olhar especial sob o ponto de vista da gente ter controle disso. Nossas crianças, elas, em qual cultura elas vivem? Na cultura norte-americana ou na cultura brasileira? Eu acho que as pessoas têm que conhecer a sua história, a sua raiz, procurar mais se manter como pessoa e tentar limitar também a forma de recebimento desse fluxo de informação. Barranqueiro é eles falam que é uma lenda, mas não é lenda. É barranqueiro que é aquela pessoa que nasce no rio, ribeirinha, né? Que eles falam, né? É um rio que chama São Francisco, eu nasci lá, então ele chama barranqueiro, porque mora na beira do rio, né? Nesse mundo que nós vivemos atualmente, em que o tempo e o espaço se fundiram, isso tem gerado uma multiplicidade de possibilidades. E toda identidade que ela é construída discursivamente, ou seja, que ela é ideologizada, ela tem utilizado dos espaços dessa mídia. Eu vejo o caso da nossa identidade norte-mineira. A gente tem um sentido de identidade tão forte que não é fácil ter o sentido de identidade tão forte que nós temos diante de uma das identidades mais poderosas do Brasil, do ponto de vista simbólico e ideologizado, que é a identidade mineira. Por conta que nossa identidade norte-mineira ela não foi ideologizada, não foi transformada em discurso, ainda que os artistas daqui falem, cantem, se escrevam livros, mas isso não foi jogado nessas mídias, né? A tecnologia não possibilitou. Há sempre o temor de que a linguagem tecnológica não consiga comunicar a identidade e a voz das tradições herdadas, principalmente aquelas mais frágeis, desprotegidas, as oralidades e o tecido da cultura popular. Então é possível que as novas gerações percam o poder representativo de uma cultura enraizada e se perca no rolo compressor da produção econômica e midiática. Eu penso que, principalmente no que tange a vida dos jovens hoje em dia, o uso dos meios da internet, por exemplo, cria um certo padrão que os jovens tendem a seguir. Na internet, eu acho que facilita também mentiras, né, na internet, porque você não tem essa proximidade física. E aí parte do bom senso da pessoa descobrir se é verdade ou não e saber usar mesmo esse instrumento. Os franceses dizem que é sendo homem que nós nos fazemos universais. Os alemães dizem que é sendo local que a gente universaliza a nossa identidade. A discussão de identidade ela é muito recente na história da humanidade. As relações identitárias, das construções das diferenças, elas sempre aconteceram e viabilizaram guerras homéricas. Eu acho que uma busca de uma identidade hoje, ela parte pelo princípio de não sabemos o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Tá, mas nós, ok, nós lemos, pegamos ideia dos outros, conseguimos divulgar essa nossa ideia, mas o povo que vive aqui, esse povo, o povo ribeirinho, ou o povo catrumano no meio de uma roça, eles querem essa identidade? Ou eles simplesmente vivem, sabe? Porque isso que me fascina, é essa ideia de nós estamos buscando essa identidade. Eles buscam isso? Ou o fato deles não buscarem essa identidade é o que fazem eles serem o que eles são?
Ficou bem filosófico agora. Essa é uma reflexão válida, que a gente não sabe a resposta, talvez por isso que a gente está querendo chegar em uma solução, mas eu penso que parte de um princípio de dentro para fora. Essa identidade é paixão. Uma pergunta interessante. Eu sou mineiro ou brasileiro? Então, vamos dizer brasileiro, né? Montes Clarense, mineira. Eu nasci primeiro dia 2 de fevereiro de 1939. Estou com 77 anos, né? Sou do município de São Francisco e fui criada na roça, né? Considero barranqueiro, que fui nascido lá, né? E aí esse nome não vai parar, não vai sair porque a gente foi nascido lá e a gente considera barranqueiro. Pode passar. Ei, meu velho barranqueiro, é dois. Os dois também é barranqueiro. Meu cavalo se chama disco voador. Me escancho nele, é assim que eu vou. Vasculhando espaço no planeta Minas. Meu cavalo se chama disco voador. Meu cavalo se chama disco voador. Me escancho nele, é assim que eu vou. Vasculhando espaço no planeta Minas. Meu cavalo se chama disco voador. Vou voando por essas chapadas, por essas veredas, cerrado todinho em flor. O vento na crina do meu cavalo. Meu cavalo se chama disco voador. Nas águas do velho Chico tem uma estação lunar. Me garantiu um velho pescador. Galapa que voa na flor dessas águas, cavalo alado. Meu cavalo se chama disco voador. Meu cavalo se chama disco voador. Descancho nele, é assim que eu vou. Vasculhando espaço no planeta Minas. Meu cavalo se chama disco voador.